Se você tem o hábito de interpretar os fatos e ficar apegado a algo que te aconteceu, sofrendo, repetindo aquela história de dor e sofrimento para você, de não ser gentil, de ter dificuldade de se desgarrar dos conflitos, das histórias que você ouve, das histórias que você conta. Se você tem o hábito de não respirar com frequência, de não ter clareza, de falar muito e ouvir pouco, você está indo totalmente contra o fluxo natural do universo. O universo, ele tem um fluxo sábio, né, que é o fluxo da natureza, aquilo que a gente observa, né? O fluir do mar, o desabrochar das flores, tudo isso é natural, nada disso é aprendido. Os hábitos são coisas que a gente aprende, tudo que a gente aprende ao longo da vida não é natural. São coisas que são ensinadas pra gente dentro de uma crença, dentro de um paradigma. O que é ser natural? O que é natural do ser humano? O ser humano, quando ele está na sua essência real, ele tem clareza, ele tem lucidez, ele não se apega aos fatos, ele não fica desenvolvendo aquilo que já passou, ele não se identifica com os papéis, ele vive ele na essência. O ser humano, quando ele é natural, ele consegue gerar luz ao entorno dele, ele consegue ser gentil, ele consegue tratar as pessoas com carinho, com respeito, ele consegue se amar, se honrar, trazer a luz para dentro da sua vida. E aí o ser humano aprende a ouvir mais do que falar. Aliás, o ser humano aprende a falar mais do que ouvir, quando o natural é ouvir mais do que falar, porque nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então, se for respeitar o fluir natural das coisas, o natural é ouvir mais. E, por último, né, vamos dizer assim, que deveria ser algo muito importante na nossa vida, um hábito super negativo que nós temos é de não respirar, ou de respirar aqui, né? Respiração curta, cansado, a gente não consegue fazer aquela inspiração completa, a gente fica preso nas tensões e tudo isso acaba afetando a nossa saúde, a fluidez da nossa saúde natural, porque nós, como seres infinitos, somos seres saudáveis. Ninguém nasceu na Terra para sofrer, para ter dor, para ter sofrimento, para ficar identificado com o papel de vítima, de tristeza. Só que nós fomos ensinados e habituados a isso. Vocês sabiam que a maioria do tempo nós passamos repetindo hábitos que não são escolhas. 40% do nosso tempo, isso é um dado que já foi coletado em pesquisa, 40% do tempo o ser humano passa praticando hábitos. E o que são hábitos? São comportamentos aprendidos em piloto automático. 60% do tempo a gente escolhe, 40% a gente repete os hábitos. Ou seja, num dia você não é você o tempo todo. Você é o resultado de tudo aquilo que você vivenciou, de tudo aquilo que você repetiu muitas vezes. Pensando nisso, seria muito mais inteligente e maduro até que nós possamos conseguir aplicar dentro da nossa vida hábitos saudáveis. Inclusive, esse tema é um tema que está muito na moda, né? Diariamente as pessoas vêm com soluções para você ter hábitos saudáveis, para você fazer coisas que façam bem, que tragam uma qualidade de vida. E hoje eu escolhi compartilhar com vocês quais são os hábitos que eu tenho dentro da minha vida, né, que eu aplico diariamente na minha rotina e que me fazem bem. E são essas 5 coisas que a gente falou aqui: ter clareza e lucidez, não interpretar os fatos, gerar luz, ou seja, ser gentil comigo e com o outro, ouvir mais do que falar e respirar. Tem pessoas até que convivem comigo que falam que a palavra que eu mais digo é respira, porque isso é uma coisa que o ser humano não tem feito. Além disso, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje 5 coisas que eu aplico na minha vida que me auxiliam a ter uma saúde plena. Porque, como eu falei, nós somos seres infinitos, totalmente saudáveis. A natureza é saudável. Tudo que vai contra a natureza, que faz esforço,
torna-se algo que não é saudável e que gera o quê? Doença. Então, eu não tenho o hábito de frequentar a medicina tradicional, a não ser quando precisa fazer o exame, algo assim. Eu sou adepta da medicina chinesa e da Ayurveda, e para mim tem feito muito bem viver assim. Eu aplico dentro da minha vida alguns pilares que me fazem compreender que a raiz de qualquer doença é o emocional. Pensando nisso, eu não me previno, né? Como as pessoas fazem o convênio médico para se... eu faço convênio médico, plano de saúde, que eu falo que é plano de doença, né? Porque você tá achando que vai ter uma doença, você tá pagando. Eu não tenho esse hábito. Dentro da minha rotina, eu aplico os conceitos da Ayurveda para ter uma saúde plena, que são conceitos simples e que todo mundo pode aplicar, né? Que é uma alimentação balanceada, dormir bem, praticar atividades físicas, praticar o silêncio interior e cultivar o divino todos os dias, ter um tempo para mim, olhar para mim como alguém realmente importante e dedicar a mim um tempo, né? Sair dessa matrix que eu preciso oferecer tudo para o outro e esquecer de mim. Porque isso acaba sendo assim uma falta de amor próprio e um egocentrismo, porque você às vezes acha que é tudo fora e nada dentro. Então, os pilares que eu aplico na minha vida têm sido super eficientes para mim. Eu indico também para os meus clientes, alunos, e eu não vou dizer para vocês que não tem um dia que eu acordo, hoje eu não tô com tanta vitalidade, hoje eu, sei lá, tô mais cansada, normal, como qualquer outro ser humano. Mas dentro de um caminho de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, eu já consigo parar, olhar para a situação, entender o que aquela situação está querendo me mostrar, mas não ficar apegada e nem identificada com sintomas de dor e de sofrimento. Colocar os pilares em ordem, observar, eu me alimentei bem, eu tô dormindo bem, tô praticando atividade física, eu tô gerando os hormônios que o meu corpo precisa para ter uma vida saudável, ou eu tô me identificando com o papel da vítima sedentária que não consegue ter tempo para mim mesma. Aplicando isso diariamente na minha vida, eu garanto para vocês que é um caminho bem legal para alcançar a plenitude. Que é isso que todo mundo quer, né? Viver bem, viver pleno, desfrutar de qualidade de vida, ter tempo para si, sair do papel da dor e do sofrimento, desidentificar da história que a gente vive contando pra gente o tempo todo de quem eu sou, daquela identidade, né, daquela roupa que me colocaram e que me impuseram através das mídias, através da igreja, da escola, dos templos, da família, da cultura, de como eu devo ser e realmente ser quem eu sou, a minha própria autorreferência, sem ficar apegado àquilo que o externo vem me dizer que tem que ser daquele jeito. Então, para isso, realmente é necessário ter coragem, porque ser você, se bancar, é uma atitude de coragem, mas também é uma atitude de autorrespeito. E dentro da nossa rotina, não adianta nada eu falar tudo isso aqui para vocês e não aplicar isso na minha rotina. Eu preciso ter hábitos saudáveis, inclusive para que eu possa hoje desenvolver o meu caminho profissional. Eu preciso ter hábitos saudáveis para que eu possa direcionar o meu cliente, o meu paciente, o meu aluno a ter uma vida plena. Se eu não vivencio isso, fica muito difícil para mim falar de algo que é utópico. Então, hoje eu convido vocês a colocar em prática hábitos saudáveis dentro da sua vida, aquilo que te faz bem, ter clareza, não ficar interpretando fatos, se desidentificar da história de dor e sofrimento que você vive contando para você. Pensa que você é uma folha, um caderno, né? E aqui na sua frente você tem a folha que tá toda escrita, toda rabiscada, e agora você tem a oportunidade de destacar aquela folha. Agradeça aquela folha, ela foi útil para você, mas agora é o momento de se desvencilhar dela e vir aquela folha limpinha, branquinha, límpida, para que você possa cocriar todos os dias a sua realidade dentro de hábitos saudáveis, dentro de uma saúde plena, como um ser humano que é uma cocriação incrível do Criador, que merece tudo de melhor.
E é isso. Os 5 coisas de hoje para uma vida plena. Gratidão e muita coragem para todos nós.